Bate-bola final. Caio César. Nosso bate-bola final, Alisson de Queiroz, não deu pro Vozão, né? 1-1, tempo normal, nas penalidades. 4-2 pro Ituano, com um detalhe que o Ituano teve um gol mal anulado durante o segundo tempo de partida. Quer dizer, teve seus méritos o Ituano ao passar de fase. E teve sua parcela de incompetência também o Ceará ao ficar pelo meio do caminho, né? Teve uma oportunidade, por exemplo, perdida pelo Panhussá, em cima da linha adversária. E nas penalidades, o Janderson fez uma cobrança que mandou na lua, tirando tinta da lua. Aí fica complicado. Alisson de Queiroz, o seu comentário sobre o jogo. Cara, muito bem frisado, muito bem colocado. Se o Ituano, né, teve o gol mal anulado, né, na questão do segundo tempo e conseguiu converter melhor as cobranças de pênalti, a gente pode dizer que a equipe que esteve mais próxima mesmo durante os 90 minutos foi a equipe do Ituano para conseguir, né, sair vitorioso de campo. Ceará, na primeira etapa, até no momento inicial do jogo, ali até os 15 minutos, até abrir o marcador, né? Estava fazendo um jogo até equilibrado no sistema defensivo. O Ituano tentava ali rondar a área, mas não conseguia ser tão efetivo. E aí o gol do Guilherme Castilho aos 15 minutos, a gente pensou que pudesse dar uma tranquilidade, principalmente no que o Ceará tem de melhor, né? Pelo menos até o jogo ali do Fortaleza, quando a equipe conseguiu, né, principalmente pelos lados do campo, com o Eric e o Janderson, executar as ações, botar o Vitor Gabriel no jogo e conseguir, né, ter uma boa construção também na fase ofensiva e criar oportunidades, mas a gente não viu isso. O Janderson até conseguiu um passe para o Vitor Gabriel, que por pouco não fez o segundo gol da equipe no primeiro tempo, mas quando o Ituano começou a comandar as ações, a propor mais o jogo, sempre passando pelo forte meio de campo da equipe, com o Eduardo, tendo a participação do Paulo Vitor também pelos lados, com esse Gabriel, camisa 10, que é muito bom jogador também. E aí o Ituano consegue um empate, né, depois de uma bola cobrada de escanteio, bate-rebate, o jogador sobe mais alto, o André Luiz ganha por cima, e aí fica a bronca da torcida, né? Tem a questão coletiva, né? E o Gabriel, por estar mais próximo ali do lance, o Gabriel Lacerda, talvez leve a culpa maior em relação, pelo menos, por parte da torcida. Poderia estar mais esperto no lance. E aí o Ituano empata a partida e vai para o segundo tempo, né? Volta do intervalo mais confiante. O Ceará, eu contei, caiu uma chance, né? Clara, assim, digamos, que foi a falta, né? Vale lembrar, você destacou do Thiago no finalzinho ainda do primeiro tempo, mas no segundo tempo teve a falta só, que o Castilho cobrou, o goleiro fez uma boa defesa, esse bom goleiro Jefferson, e o Thiago, por pouco, novamente não faz, né, o segundo gol. E aí o Ituano, com as modificações, a gente tem que ser sincero, o Ceará tem caído um pouco de rendimento e às vezes até meio que some lá na frente, mas passa pelo processo de transição, não vai ser fácil. O Ceará, coletivamente, os 11 iniciais, né, até aqui na temporada, tem executado bons jogos, mas hoje, mais uma vez, quando precisou utilizar do banco, aí eu não sei se passa, né, Caio, pela questão do cansaço, talvez à medida que for, né, os dias, entrevista, pós-jogo, amanhã, vá ter alguma explicação em relação às mudanças. Por exemplo, Jean Carlos tem entrado muito na vaga do Castilho, né? Hoje ele não rendeu o esperado e o Castilho eu vejo como um jogador pela juventude, pela garra e disposição, tem que ver a condição do atleta, mas um cara que talvez em alguns momentos precise ficar mais em campo. E aí os lados do campo, o Eric foi sacado, quem entrou não conseguiu, que foi o Luvanor dar conta do recado também, exceto na cobrança de pênalti. Eu vi ele cobrando, foi a melhor cobrança pelo lado do Ceará. Trouxe bem você, Caio, a questão do gol mal anulado, a gente já falou aqui, e o Ituano nas penalidades realmente é mais feliz. Primeiro baque do Ceará na temporada, digamos assim, porque apesar de estar na mesma série, né, que o Ituano, mas a equipe tem mais tradição na Copa do Brasil e se espera sempre nessa competição a torcida do Ceará, o quanto puder ir à frente, né, avançar na competição melhor. Tem o lado econômico, a gente sabe disso, da importância para uma temporada, para o início de projeto, então é o primeiro baque, eu vejo assim, e o Gustavo Morínigo vai ver, né, como é que, às vezes nem tem tempo, né, Caio, de reagir, porque final de semana já tem o Iguatu, e aí o Ceará só vai pensar agora nessa semifinal
para avançar a fase decisiva do cearense. Pois é, e chega com uma pressão ainda maior, né? Para enfrentar o time do Exato. Iguatu pela semifinal do Campeonato Cearense. Agora, pensando também em Série B. Série B tá batendo a porta aí, já chega, né? Tá dobrando a esquina, como a gente fala também. É preocupante pelo jogo que fez hoje contra o Ituano. O Ituano vai ser um adversário de Série B do Campeonato Brasileiro. Já teve um jogo contra o Sport que foi bem, mas contra o Ituano foi mal. Dá para tirar já algum prognóstico, alguma ideia de como é que vai ser o Ceará? Se é preocupante, se está no caminho certo, pensando em Série B, que é a principal competição do Ceará no ano, né? Eu acredito, Caio, que o Gustavo já deva, né? Estar estudando aí principalmente a questão do que ele tem nas peças de banco para reposição, porque o Ceará, como a gente já destacou, tem vivido boa fase em relação a números, né, dos atacantes, tem conseguido, mas hoje, por exemplo, quando ele saca o Vitor, o Eric, a gente já vê uma mudança. O Álvaro, que chegou recente, não conseguiu ainda se encaixar em pouco tempo, não dá para cobrar tanto assim do atleta, mas o Luvanor já é um cara que está desde o começo da temporada. Tanto a gente percebe isso, Caio, que já tem nos bastidores, né? A questão do Eric Puga, que pode chegar sim para uma Série B já, e aí o Ceará com certeza deve se movimentar também para isso, para fortalecer, porque Série B, meu amigo, não vai ter jogo fácil, principalmente com o quesito fora de casa. As equipes da Série B, Ituano não é bobo, já está na semifinal, foi campeão paulista por 2 vezes, então não tem equipe boba assim, não é tão fácil assim como se imagina a Série B. Vamos agora ao nosso raio-x aqui da Torcida K. Os melhores e os piores do jogo. Raio-x da Torcida K. Os melhores e os piores do jogo, ou o melhor e o pior, pode ser um jogador, pode ser um acontecimento, pode ser um lance, fique muito bem à vontade. Alisson de Queiroz, começando por quem foi melhor, ou o que foi melhor. Caio, certo, eu poderia destacar o Eduardo, foi muito bem no primeiro tempo, mas no segundo ele é substituído, então vou dar digamos assim, um status a mais em consideração, vou levar em consideração um pouquinho a mais, então vou dar hoje o melhor da partida para o Claudinho, o defensor do Ituano, foi muito bem em muitos momentos no 1 contra 1, dificultou a vida para o Janderson, que caía ali pelo lado dele. Eu acredito que hoje o zagueiro do Ituano foi o melhor em campo. E o pior? O pior, por estar também até o final da partida, foi muito acionado, exceto uma jogada que ele consegue clarear para o Vitor Gabriel tentar a cabeçada. Eu acho que o Janderson, pelo que se espera dele em campo, fazendo aquela movimentação, aquela transição ofensiva, velocidade, explorando o que ele tem de melhor, que é o drible, não conseguiu executar. E também na cobrança de pênalti, como você narrou muito bem, infelizmente, né? Foi uma cobrança terrível, isolou, bateu com muita força por cima da meta do goleiro Jefferson. Beleza, esse Alisson de Queiroz aqui no Futebol Torcida K.